Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai ver algumas propriedades, algumas técnicas, né, que a gente pode usar para calcular limites. Na aula passada a gente viu a definição informal, né, os conceitos aí relacionados a limite, algumas aplicações como a assíntota, a obtenção de assíntotas verticais, né? E agora a gente vai começar a ver aí algumas técnicas e propriedades usadas para resolver, para calcular esses limites, tá bom? Bom, primeiro, então, a gente vai começar com alguns conceitos básicos, né? Alguns conceitos que são fundamentais aí para calcular limites. Primeiro, sejam A e K dois números reais quaisquer. Limite de K, então limite de uma função constante quando x tende a qualquer número A, é igual a essa constante. Então, vamos entender isso daqui, interpretar isso daqui graficamente, né? Uma função constante tem um gráfico que é uma reta paralela ao eixo do x, tá certo? Se eu fizer, na verdade, para qualquer x do domínio dessa função, o valor da função é igual a esse k. Então, se eu fizer o x tendendo a qualquer a, né, que esteja aí ou não no domínio, a gente tem que o limite da função vai ser esse mesmo k, essa mesma constante. Então, o limite de constante é igual a constante, certo? Não importa qual seja o a. Limite da função linear x quando x tende a a é igual ao próprio a. Por quê? A função linear, né, a função afim de coeficiente 1 e coeficiente linear 0, que passa pela origem, né, y igual a x, ela tem qual é a característica principal dela? Né? Todos os pontos dela têm a mesma abscissa e mesma ordenada. Então, se eu fizer o x tender a um a qualquer, o valor da função vai tender a esse a. Na prática, gente, o que significa isso? Significa substituir o valor, né, que eu tenho aqui no lugar do x. Que aí eu determino, o limite eu vou encontrar que vai ser esse mesmo a, certo? Limite da função 1 sobre x, a função racional 1 sobre x. Quando x tende a zero pela esquerda, é menos infinito. Porque a gente sabe que o gráfico da função 1 sobre x é essa daqui, né? Essa curva formada por dois ramos, que é uma hipérbole. E quando eu faço x tender a zero pela esquerda, a função decresce. Qual que é a ideia aqui, gente? Se a gente colocar valores bem perto do zero, né, de módulo muito pequeno, porém negativos, que é isso que é tender a zero pela esquerda. Então, por exemplo, menos 0,001, né, menos 1 milésimo. A divisão vai dar menos 1000, né? Positivo dividido por negativo vai dar negativo, e essa divisão cresce em módulo. Então, se eu faço tender pela esquerda, ao zero pela esquerda, a função decresce, né, na prática. Então, vai para menos infinito. E o contrário quando eu faço tender a zero pela direita. Então, se eu divido 1 por um número bem pertinho de zero, porém positivo, positivo por positivo é positivo, né? E qualquer constante, na verdade, dividido por um número bem pertinho de zero, vai tender a mais infinito, tá? Qualquer constante não nula, né? Diferente de zero. Porque depois nós vamos ver que zero sobre zero é um tipo de indeterminação no cálculo de limites e aí a gente vai precisar de algumas técnicas para calcular. Mas isso daqui, ó, já vai ajudar a gente a resolver vários, né? Calcular vários limites. Isso junto com essas propriedades que eu vou enumerar agora. Então, vamos supor que eu conheça o limite de duas funções f e g quando x tende ao mesmo a, tá vendo? Quando x tende a função f tende a um L1. Quando x tende a a função g tende a um L2. Então, se existirem esses limites, L1 e L2 forem dois valores reais, né? Aqui não vale infinito, tá, gente? Valores reais. Então, L1 são dois números reais, respectivamente, então o limite da soma das funções f e g, quando x tende a, observe que tem que ter a mesma tendência do x aqui, né? O limite da soma é igual à soma dos limites, ou seja, L1 mais L2. Da mesma forma, o limite da diferença é igual à diferença dos limites, né? L1 menos L2. Da mesma forma, o limite do produto é igual ao produto dos limites, L1 vezes L2. E o quociente, o limite do quociente das funções é o quociente entre os limites, desde que o L2 não seja nulo, né? L1 dividido por L2. O limite da raiz enésima, né, de f é igual à raiz enésima desse limite, desde que L1 seja positivo no caso de n for par, né? Porque senão não está definido nos reais, tá certo? E essas afirmações, né, essas propriedades, valem para x tendendo a pela esquerda ou pela direita.
né? Se a gente tiver essas tendências aqui, se aqui forem limites laterais, né? As propriedades continuam valendo, né? Para os limites laterais. Por que que isso é útil? Porque, por exemplo, se a gente tiver que calcular um limite assim, ó, 3x mais x quadrado. Eu posso pensar que isso aqui é a soma de duas funções e usar essa ideia, né, dessa propriedade, com x tendendo a qualquer a. Mas nós vamos resolver isso agora. Aqui ficou faltando colocar da potência, mas de uma forma geral, né, se eu tenho... da potência seria um caso particular desse daqui, né? Se eu fizer limite de f de x vezes f de x, quando x tende a A, seria a mesma coisa que fazer limite de f de x ao quadrado. E por meio dessa propriedade, né, a gente vai ver que é o mesmo L1 vezes L1, que é o limite de f de x vezes o limite de f de x quando x tende a A. Ou seja, L1 ao quadrado. Então, de uma forma geral, a gente pode escrever essa propriedade assim, né? Limite de f de x elevado a um n, quando x tende a A, é igual a esse limite que eu conheço, também elevado a n, tá? E aí essas propriedades e essas noções iniciais vão ajudar a gente a resolver esse tipo de questão aqui, ó. Qual é o limite dessa função, que é uma função polinomial de sétimo grau elevada a 35, quer dizer, não é de sétimo grau, né? O grau é bem maior, então 7 vezes 35 seria o grau. Limite dessa função polinomial quando x tende a 1. O que eu posso fazer? Como que eu posso interpretar isso? Eu poderia calcular o limite de x à sétima, quando x tende a 1. Então, ó, se eu fizer separado, limite de x à sétima, quando x tende a 1. Isso aqui pode ser a mesma coisa que limite de x, quando x tende a 1, e elevado à sétima, não é a última propriedade que eu enumerei agora? Potência, né? A potência pode sair para fora do limite. E o limite de x, quando x tende a 1, a gente não viu que é só colocar 1 no lugar do x? Vai ficar 1, né? A sétima, ou seja, 1. Então, ó, o limite de x à sétima quando x tende a 1 é 1. Depois eu posso fazer a mesma coisa com esse, né? Ah, também faltou eu enumerar aqui, mas a gente pode também ter essa propriedade que também seria um caso particular do produto, né? Que é a seguinte, o limite de uma constante k qualquer vezes uma função, vamos supor que eu conheço o limite da função, né? F de x, que é o tal do L1. Eu posso tirar esse k do limite e multiplicar lá fora. É a mesma coisa, que k vezes L1, né? K vezes o limite de f. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu posso pegar esse menos 2, né? E usar a mesma ideia. Gente, na prática, para a função polinomial é bem mais simples, né? Eu só substituir aqui e calcular o valor do limite, substituir na função inteira, que é o que eu fiz aqui, ó, no x à sétima, né? Eu fiz separado, mas a ideia é mais simples, eu simplesmente substituir em tudo. Então, deixa eu fazer de uma vez aqui, ó. Eu vou colocar 1, né? Onde aparece x. Perdão. Na verdade, a anotação certa, né, era deixar o x aqui. O limite de x à sétima menos 2x à quinta mais 1 elevado a 35, quando x tende a 1. E aí, para resolver, eu simplesmente, né, substituo o 1. E vou ver o que vai dar, tá? 1 elevado à sétima é 1. 1 elevado à quinta é 1. 2 vezes 1 é 2, né? Então vai ficar assim, ó, 1 menos 2 mais 1. Está zero, percebe? E aí 0 elevado a 35 é 0. Então essa função aqui, ó, de grau 7 vezes 35, que eu não sei quanto ela tende a 0 quando x tende a 1. Tá certo? Então pronto. O limite de função polinomial vai ser bem simples, né? A gente vai simplesmente substituir e não vai ter muitos problemas para calcular, tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Agora uma função racional. A função racional seria o quociente de duas funções polinomiais, né? Uma de terceiro grau no caso e aqui uma de primeiro. Eu poderia usar aquela propriedade lá do limite, ó, e escrever assim, ó, limite de 5x à quinta ao cubo, mais 4, quando x tende a 2, né? Dividido pelo limite de x menos 3, quando x tende a 2, tá certo? E usar todas as propriedades. Na prática, substituir o 2 no lugar do x. Vamos ver o que acontece? Se eu substituir 2 no lugar do x, aqui vai ficar assim, ó, 5 vezes 2 ao cubo
mais 4. E aqui vai ficar 2 menos 3. Se não zerar aqui no denominador, sem problema, eu consigo resolver fazendo simplesmente essa substituição, né? Ó, aqui vai dar 8 vezes 5, 40, mais 4, 44. Aqui vai dar 2 menos 3, menos 1, ou seja, a divisão dá menos 44. Então, essa função racional aqui, né, tende a menos 44 quando x tende a 2. Então, como eu acabei de dizer nesse último exemplo, a gente não vai conseguir simplesmente substituir quando o denominador for zero, né? Quando o limite do denominador for nulo. E aí a gente tem dois casos para considerar. Primeiro, se o numerador não é zero e o denominador é zero, a gente vai cair naquele caso uma constante, vou colocar K, né, porque eu estou colocando A já no limite. Uma constante dividido por um número tendendo a zero, ou pela esquerda ou pela direita, né? A gente vai, o que significa um número constante dividido por um número bem pertinho de zero? É infinito. Aí pode ser infinito positivo ou negativo, dependendo do sinal dessa divisão, né? Do sinal desse K e do sinal dessa tendência a zero, desse número bem pertinho do zero. Ou pode acontecer também dos dois limites, tanto o numerador quanto o denominador, ser igual a zero. E aí, nesse caso, né, se a gente obter isso aqui na hora de substituir, a gente chama que isso é uma indeterminação no cálculo de limites. E aí a gente vai ter que buscar alguma forma de resolver essa indeterminação, né, de eliminar essa indeterminação. Uma delas é fatorando, que é já um método que a gente viu ali no cálculo de... quando a gente estava vendo função racional, tá? Eu vou fazer alguns exemplos aqui abaixo. Então, como eu acabei de mostrar aqui, ó, se o limite do denominador é zero, mas o numerador não é uma constante qualquer, a gente sabe que o limite da função racional não existe, porque ela tende a menos ou mais infinito, né? Lembra que isso não é um número, mas ocorre uma dessas situações, né? Pode ser menos infinito de um lado e mais do outro, pode ser mais infinito dos dois lados, pode ser menos infinito dos dois lados, tá certo? Por exemplo, olha nessa figura aqui, ó. Então, por exemplo, se a gente tiver uma função racional do tipo 1 sobre x menos a, sendo a um número real positivo qualquer. E a gente sabe que uma função dessa, né, é formada por um par de hipérboles que tem uma reta assíntota vertical no A, né, que é a indefinição dessa função. Por que essa reta assíntota vertical? O que acontece se a gente fizer o limite, né, se a gente fizer o x tender a pela direita? Então, pensa, eu vou colocar aqui no lugar do x um número bem pertinho do A, porém um pouco maior do que A. Essa diferença, né, A menos A, tende a zero. Então, mas se eu estou pegando um número maior e tirando A, tende a zero por valores positivos. Eu posso escrever mais ou menos assim. Toma cuidado que eu não estou dividindo por zero, tá? Estou só estudando o comportamento, o limite da função. Então, assim, ó, se eu fizer o x tender a pela direita, então a menos a tende a zero por valores positivos. Daí eu tenho 1 positivo dividido por um número perto de zero, bem pequeno, porém positivo, vai dar positivo, né? E aí dá mais infinito, que é esse limite aqui. E, ao contrário, se eu fizer o x tendendo a pela esquerda, eu vou pegar a menos a, vai tender a zero, só que vai tender por valores negativos. Então, se eu pego um número menor que a e tiro a, né, vai dar um número negativo, bem perto do zero, porém negativo. Aí 1 dividido por um número negativo dá negativo. 1 dividido por um número bem pequeno, bem perto do zero, né, em módulo, dá menos infinito. Tá certo? Tende a menos infinito. Não dá, né? Tende a menos infinito. Então, nesse caso aqui, ó, os dois limites laterais têm dois comportamentos distintos, né? Se eu elevar x menos a ao quadrado no denominador, então 1 sobre x menos a ao quadrado, aí agora o denominador vai ser sempre positivo, né? E aí ele tem comportamento que vai para mais infinito dos dois lados, tanto quando eu faço x tender a pela esquerda ou pela direita. Então, de qualquer forma, eu estou pegando um número bem pertinho de a e tirando a, isso tende a zero. Se for pela direita, tende a zero por valores positivos, se for pela esquerda, tende a zero por valores negativos. De qualquer forma, eu estou elevando ao quadrado o que dá positivo. Dá um número bem perto de zero, porém positivo. Daí 1 dividido por um número bem perto de zero, né, tende a mais infinito. E o contrário, se eu colocar um sinal de menos na frente dessa expressão, né, que vai dar para menos infinito, que vai ficar menos 1 dividido por um número positivo, né? Então vamos ver aqui mais um exemplo, né, agora com essas aplicações em que o denominador é zero e o numerador não. Então, por exemplo,
aqui na A eu quero fazer o limite dessa função quando x tende a 4 pela direita. Vamos ver o que acontece se eu simplesmente substituir, né? Se eu colocar 4 no lugar do x, aqui e aqui, certo? Então, onde apareceu o x eu coloquei 4. No numerador dá menos 2, né? E no denominador aqui dá 6 vezes 0, que vai dar um número perto de 0, né? Então, imagina um número bem pequenininho, bem perto de 0, vezes 6, isso tende a 0. Então, tende a 0 por quais valores? Então, imagina aqui, ó, eu estou fazendo 4 pela direita. É um número maior que 4, tipo 4,001, por exemplo. Isso vai dar um número positivo, né? Então, um número positivo, então, tendendo a 0 pelos positivos. Número positivo vezes 6 vai dar um número positivo ainda. Ou seja, nesse quociente aqui, nessa divisão, eu tenho um número negativo dividido por um número positivo. Isso dá negativo pela regra de sinal. E um número constante dividido por um número tendendo a 0 vai para infinito. Ou seja, esse primeiro limite aqui, ó, é menos infinito. A gente pode ver, por exemplo, no gráfico dessa função aqui, ó, a gente fez o limite quando x tende a 4, né? Quando x tende a 4 pela direita, foi esse primeiro limite, tá vendo aqui? Deixa eu pegar a caneta. Aqui pela direita, tá vendo que a função decresce? A função vai para menos infinito, que foi, né, o que a gente encontrou aqui. Aqui, certo? Menos infinito. Vamos fazer a mesma coisa agora, né, analisando o comportamento dessa função quando x tende a 4 pela esquerda. Se eu substituir, o numerador fica do mesmo jeito, né, o denominador também, mais ou menos, né, também. Só que aqui, ó, 4 pela esquerda, isso daqui vai dar um número bem perto de 0, porém negativo, né? Então, por exemplo, o que é o número tendendo a 4 pela esquerda? Por exemplo, 3,999. Se eu subtrair 4, dá um número negativo. Aí esse número bem pertinho de 0 vezes 6 tende a 0, porém pelos negativos. Então vai ficar assim, ó, menos 2 no numerador, né? Dividido por um número tendendo a 0 pelos negativos. Daí eu tenho negativo por negativo, isso dá positivo. Então uma constante dividido por um número tendendo a 0, né? Vai tender a mais infinito, que é o que a gente vê aqui no GeoGebra, ó. Tá vendo que quando eu faço tender a 4 pela esquerda, a função cresce, tá vendo? Ela vai para mais infinito. E aí, por fim, né, a gente tem essa pergunta aqui. O limite da função, da mesma função, né, quando x tende a 4. A gente viu que os dois limites laterais têm comportamento diferente. Na verdade, nenhum deles existe, mas tem comportamentos diferentes, né? Um vai para menos infinito, outro para mais infinito. Nesse caso aqui não é possível escrever nada, né? Então, opa, que errado. Esse limite aqui não existe, né? Nem é possível escrever nenhum comportamento porque é divergente de cada lado, certo? E aí no caso, né, por fim, no caso em que a gente tiver tanto o numerador quanto o denominador tendendo a 0, né, na hora que eu fizer o limite de cima e de baixo tende a 0, numa função racional. Se quando eu fizer o x tendendo a A e ambos der 0, quer dizer que o x menos A é um fator comum, né? O A zera tanto o polinômio do numerador quanto do denominador. Então, x menos A é um fator comum desses polinômios. Ou seja, eu consigo fazer uma fatoração em cada um desses polinômios para simplificar esse x menos A. E aí conseguir calcular o limite. Esse processo de fatorar e simplificar a gente fez algumas vezes nas funções racionais, né? E agora nós vamos ver aplicando isso no cálculo de limites. Por exemplo, aqui no primeiro, eu quero fazer o limite dessa função racional. Ó, aqui em cima é um polinômio de segundo, dividido por um polinômio de primeiro grau, quando x tende a 3. Se eu coloco 3 no denominador, óbvio que 0 o denominador. E no numerador? Fica 9, 6 vezes 3, 18. Então, 9 menos 18 mais 9. 9 mais 9, 18, menos 18 é 0. Então, também zera o numerador. Ou seja, esse polinômio aqui, ó, do numerador, x² menos 6x mais 9, ele pode ser fatorado e ele tem um fator igual a x menos 3. Me resta saber qual é o outro fator, né? Se ele tem um fator igual a x menos 3, que o 3 zera ele, como que eu posso fazer para achar o outro fator? Eu posso tentar comparar esse produto aqui, ó, e ver o que completa aqui, né? Se eu fizer x vezes x, eu obtenho x². E aqui 3 vezes quanto que vai dar 9? 3 vezes 3. E aqui é positivo, então eu preciso que seja negativo, negativo, né? Na verdade, observe que de fato isso aqui é um trinômio quadrado perfeito.
eu poderia ter escrito esse x menos 3 vezes ele mesmo, né? Como uma potência elevada ao quadrado. Então, ó, é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, certo? Então, esse limite da a, ele pode ser escrito assim, né? X menos 3 ao quadrado, dividido por x menos 3, quando x tende a 3. E aí eu posso fazer, né, aquela ideia de simplificar um fator aqui com um fator aqui, e sobra x menos 3. Lógico, considerando que x é diferente de 3, né? 3 não está no domínio da função. E aí, isso aqui seria equivalente ao limite de x menos 3 apenas, né? Quando x tende a 3. E aí é só substituir agora, ó. Agora eu não tenho mais indeterminação, né? Na hora que eu coloco o 3 nessa função inicial dada aqui, ó, eu tenho 0 sobre 0. Isso, como eu disse, é o que a gente chama de uma indeterminação matemática. Agora eu não tenho mais. Se eu substituir 3 menos 3, dá 0. Esse é o valor do limite, tá? Então, essa função aqui tende a 0 quando x tende a 3, beleza? Olha esse próximo exemplo aqui, ó. O que acontece na hora que eu substituo menos 4? Se eu coloco menos 4 aqui, 2 vezes menos 4 dá menos 8, com mais 8, 0. Se eu coloco menos 4 aqui, menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, menos 4 com menos 12 dá menos 16. 16 e menos 16 dá 0 também, ó. Mesma indeterminação. Ou seja, se menos 4 é uma raiz de ambos os fatores, quer dizer, o fator x mais 4 é um fator comum desses dois polinômios. Então, eu tenho que tentar fatorar os dois, né, usando esse fator comum para simplificar. Então, esse limite pode ser escrito assim, ó. Aqui, no numerador, vocês conseguem perceber que é só eu colocar o 2 em evidência? Se eu coloco o 2 em evidência, sobra 2 que multiplica x mais 4, tá certo? Limite quando x tende a menos 4. E no denominador, né? Como que eu vou fatorar? Eu quero que apareça esse fator aqui, x mais 4. Posso tentar descobrir qual é a outra raiz, né? Mas aqui fica bem fácil perceber, gente, que o outro fator é x menos 3. Por que x menos 3? Porque 4 vezes menos 3 vai dar menos 12, que é o que eu tô querendo aqui. Aí confere o termo do meio, ó. 4x menos 3x. Sobra 1x. Então, fazendo a distributiva desse produto desses dois fatores, eu obtenho esse daqui, né? É equivalente a esse daqui. E aí eu consegui o que eu queria, que é o fator x mais 4 em comum, que eu consigo simplificar, né? E aí, simplificando, esse limite fica o equivalente a quê? Fica o equivalente a 2 sobre x menos 3, e aqui eu quero calcular quando x tende a menos 4. E agora eu não tenho mais indeterminação, é só substituir. Então, se eu substituo menos 4 no lugar do x, a minha expressão fica assim, ó. Então, fica 2 por menos 7, ou menos 2 sétimos, né? Esse é o valor do limite dessa função. Observe que vocês podem colocar um gráfico, por exemplo. Coloca essa função aqui, né, no GeoGebra. Vocês vão ver que quando eu faço x tender a menos 4, a função tende a menos 2 sétimos. Vai aparecer até no GeoGebra, como eu disse, que a função é um ponto fechado, mas a gente sabe que não é, porque o menos 4 não está no domínio, porque ele é zero denominador, né? E, por fim, nesse exemplo aqui, a mesma coisa. Quando eu coloco o 5 em ambos os termos dessa fração, né, em ambos esses polinômios, 5 ao quadrado, 25, 3 vezes 5, 15, ó, 25 menos 15 menos 10, isso dá 0. E aqui embaixo, 25, 10 vezes 5, 50, então 25 mais 25, 50, menos 50, dá 0. Dá o mesmo tipo de indeterminação. 5 é uma raiz em comum, então o fator x menos 5 é sempre x menos a raiz, né? O fator x menos 5 deve ser um fator em comum desses dois polinômios e eu consigo simplificar. E eu vou ir para a lousa para fatorar esse, né? Simplificar, porque realmente não vai caber aqui. Então, o numerador é x² menos 3x menos 10. Deixa eu colocar de cá. Eu tenho que fazer isso daqui. Limite x² menos 3x menos 10 sobre x² menos 10x mais 25. x² menos 10x mais 25, quando x tende a 5. Né? E aí eu percebi que o 5 é uma raiz de ambos, ou seja, o fator x menos 5 deve ser um fator comum a ambos. Aqui, gente, eu tenho x menos 5, como é um polinômio de segundo grau, né? Tá faltando mais um fator. Que fator é esse? É fácil perceber que é x mais 2. Por quê? Por causa desse produto, menos 5 vezes 2, menos 10. Conferindo o termo do meio, x vezes x², né? E o termo do meio, menos 5x mais 2x, menos 3x. Então tá certo. E o denominador? O denominador, então, vai ficar x menos 5. Vocês conseguem perceber que é x menos 5 vezes ele mesmo?
que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 5, né? Dá 10x, mais quadrado do segundo, certo? E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo simplificar um fator aqui com um desses daqui, né? Que vai sobrar x mais 2 sobre x menos 5. Então esse limite, ó, é equivalente ao limite de x mais 2 sobre x menos 5, quando x tende a 5. E aí agora eu posso substituir, que eu não tenho mais indeterminação, né? Não tenho mais 0 sobre 0. Mas olha o que acontece se eu substituir. Se eu substituo no numerador, 5 mais 2, 7. E no denominador, 5 menos 5, 0. Só que aqui pode ser 0 pelos valores positivos ou negativos, dependendo, né, dos dois limites laterais. Nesse caso aqui é inconclusivo. Só o limite bilateral não existe, tá? Se eu perguntar só o limite bilateral, não existe. Na verdade, nenhum dos dois limites existe, né? Nem os laterais. Mas nos laterais eu consigo analisar. Se eu fizer, ó, por exemplo, o limite disso, quando x tende a 5 pela esquerda, ou seja, por valores menores que 5, 5 menos 5 vai tender a 0 por valores negativos. Aí vai ficar positivo, né? 7 dividido por negativo, dá menos infinito. E o contrário, né? Se eu fizer o limite dessa função, quando x tende a 5 pela direita, ou seja, por valores maiores que 5, se eu tirar 5, tende a 0 por valores positivos. Então, isso dá 7, dividido por um número muito pequeno, né, porém positivo. E isso vai tender a mais infinito. Podemos verificar também isso graficamente, né? Vamos fazer só essa aqui no gráfico? Ó. Vou digitar a função. Então, a função é y igual x quadrado, já esqueci a função, menos 3x menos 10, quadrado, menos 3x menos 10, dividido por x quadrado, menos 10x mais 25. Era essa, né? Então, olha lá. O que acontece, então? Deixa eu traçar a reta assim, que eu tô aqui, x igual a 5. O que acontece, então, quando a gente faz essa função, né? Nessa função, x tende a 5 pela direita. A função cresce. Pela esquerda, a função decresce sem cota. Então, pela esquerda, né, eu tendo a menos infinito, e pela direita, mais infinito. E o limite bilateral, né, não tenho como escrever nada, tá certo? E para finalizar, bom, e agora a gente tem aqui nesse exemplo 5 um caso também que vai zerar numerador e denominador, só que não são funções polinomiais, né, que tem uma função com um radical aqui, né, raiz de x. Mas a gente também vai conseguir, por meio de algumas manipulações algébricas, cancelar um fator em comum. Bom, vamos entender como assim, né? O que eu posso fazer aqui? Observe que se eu fizer o limite dessa função quando x tende a 1, se eu colocar 1, vai ficar 1 menos 1, raiz quadrada de 1 é 1 menos 1, 0, né? Dá a indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que a gente pode fazer aqui, então, né, para eliminar essa indeterminação? Que aqui não é possível fatorar, porque, como eu disse, não se trata de um polinômio no denominador, né? Não se trata de uma função polinomial. Uma das possibilidades aqui, e pode ser que vocês encontrem outros caminhos para resolver, vai ser multiplicar numerador e denominador pelo conjugado desse denominador aqui. O que é o conjugado dele? É raiz de x mais 1, né? Eu troco o sinal aqui do meio. E aí, se eu multiplico o numerador e denominador pelo mesmo fator, né? Eu não estou alterando aí a fração. E aí a minha expressão vai ficar assim, ó, limite, aqui eu não vou distribuir não, tá? Vou deixar assim, x menos 1, raiz de x mais 1, sobre. Aí quando eu multiplico uma expressão assim pelo conjugado, isso daqui, observa que é produto da soma pela diferença, né? O resultado disso é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ou frações distributivas, a gente vai ver que dá essa mesma coisa, né? Ou seja, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Raiz de x ao quadrado, eu vou cancelar, né? E 1 ao quadrado sobra 1. Então, a expressão vai ficar assim, ó. Limite de x menos 1 sobre raiz de x mais 1... multiplicando, perdão. Raiz de x mais 1 e aqui sobra x menos 1. E aí, aconteceu o que eu queria, né? Apareceu esse fator x menos 1, ó. Porque eu percebi que 1 era uma raiz de cima e de baixo, né?
apareceu o fator x menos 1 que eu consigo simplificar. E aí vai sobrar na expressão limite de raiz quadrada de x mais 1, né? Quando x tende a 1. E aí agora eu não tenho mais indeterminação, eu posso simplesmente substituir o 1 no lugar do x. Então vai sobrar raiz quadrada de 1 mais 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1, mais 1, 2. Então essa função racional aqui, né? Ela tende a 2 quando x tende a 1, certo? Bom, e para finalizar nós vamos ver um exemplo de cálculo de limites de função dada em várias partes. Nesse caso aqui faz bastante sentido a gente analisar, inclusive graficamente, né, o limite. Mas assim, sem construir o gráfico eu vou calcular e depois a gente pode construir o gráfico para analisar esse comportamento aqui, né? A gente vai ter que observar algumas coisas. Por exemplo, eu quero o limite dessa função f quando x tende a menos 2. Observa que menos 2 é um limitante aqui, né? Do intervalo do domínio, quer dizer, antes do menos 2, aqui está faltando um igual em algum ponto, né? Ou ela não está definida em menos 2, não sei. Antes do menos 2 vale essa função, essa expressão. Depois do menos 2 vale essa. Então eu não posso simplesmente calcular o limite da função quando x tende a menos 2 sem calcular os limites laterais. Então o que é o correto eu fazer? O correto é fazer assim, ó, limite da função quando x tende a menos 2 pela esquerda. Quando x tende a menos 2 pela esquerda, concordam que vai valer a primeira expressão, né? Porque é por valores menores que menos 2. Então vai valer essa primeira expressão, ou seja, vai valer isso daqui, ó, limite de 1, né, sobre x mais 2, quando x tende a menos 2 pela esquerda. E aí, vamos pensar aqui o que aconteceria se eu substituir, né? Se eu substituir o menos 2 aqui, vai ficar menos 2 mais 2, 0. Só que menos 2 pela esquerda são valores menores que menos 2, né? Tipo, menos 2,0001. Isso é menor que menos 2. E aí, se eu somar, né, com 2, concorda que vai sobrar um número negativo? Então, sobra 1, dividido por um número tendendo a 0 por valores negativos. E aí, esse quociente, né, 1 por um número tendendo a 0, vai dar infinito. Qual infinito? Negativo. Por quê? Eu tenho um número positivo dividido por um negativo de módulo muito pequeno, né? Então, isso tende a menos infinito. E aí, se eu fizer o limite lateral à direita, né? Quando x tende a menos 2 à direita. À direita, eu tenho que pegar essa expressão, né? Porque aqui vale para x maior que menos 2. Então, eu tenho que fazer isso daqui, ó. Limite de x quadrado menos 5, quando x tende a menos 2 pela direita. Observa que se eu substituir menos 2 aqui, né? Tá definido, não tem nenhum tipo de indeterminação, não tem nenhum tipo de comportamento infinito, é só substituir mesmo. Então, se eu substituir menos 2, aqui vai ficar assim, menos 2 ao quadrado, menos 5. E não importa de que lado, né? E menos 2 ao quadrado vai dar 4, 4 menos 5 menos 1. Quer dizer, quando eu tendo a menos 2 pela direita, a função tende a menos 1. E quando eu tendo pela esquerda, a função decresce sem coda. E aí eu não consigo escrever esse limite bilateral, né? Isso daqui não existe, tá certo? Porque existe só o lateral à direita. Quando x tende a 0, limite da função quando x tende a 0. Primeira coisa a se observar, o zero não está em nenhum intervalo, nenhum limitante aqui desses intervalos, o zero está no meio desse segundo intervalo. Então eu posso simplesmente usar essa segunda expressão e substituir, esse não vai ter problema nenhum, ó. Então, o limite da função quando x tende a 0 vai ser o limite dessa parte, né, dessa expressão, quando x tende a 0, e que está definido, é só substituir, né, 0 ao quadrado menos 5 vai sobrar menos 5. Então, quando x tende a 0, o limite da função é menos 5. E, inclusive, o valor da função é menos 5, tá? Então, aqui existe, né, e vale menos 5. E quando x tende a 3? Agora, 3 também está no limitante aí desse domínio, né? Antes do 3 vale essa parte, depois do 3 vale essa. Então, como que eu vou calcular? Eu vou ter que calcular o limite da função quando x tende a 3 pela esquerda, e depois quando x tende a 3 pela direita. Quando tende a 3 pela esquerda, eu vou usar essa expressão. E observe que eu posso também substituir aqui, né? Se eu substituir, 3 ao quadrado dá 9, menos 5, 4. Então, quando x tende a 3 pela esquerda, o limite é 4, certo? E pela direita? Como que eu vou calcular, né, o limite da função quando x tende a 3 pela direita? Pela direita eu preciso usar essa expressão. E aqui também eu posso substituir o 3, né, sem obter nenhum tipo de indeterminação. Então, se eu substituo aqui, ó,
3 mais 13, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, o limite pela direita também é 4. Olha o que aconteceu. Os dois limites laterais existem e são iguais. Se os dois existem e são iguais, o limite bilateral também existe e é igual a 4, né? Não foi essa a definição que a gente viu? Então, esse também existe e vale 4, certo? Vamos pensar um pouquinho no gráfico dessa função? Ó, tentar fazer um esboçozinho aqui do gráfico. A gente viu que quando x tende a menos 2 pela esquerda, a função tende a menos infinito. Então, no x igual a menos 2, eu tenho uma assíntota vertical. Lembra que essa é a definição, né? E essa parte vale para x antes do menos 2, ou seja, vai ser uma curva aqui, ó. Tá certo? Essa parte aqui, ó. 1 sobre x mais 2. Entre menos 2 e 3, só que no menos 2 não está definido, tá? Entre menos 2 e 3 há uma parábola, né? Deixa eu tentar fazer um esboço aqui, mais ou menos. 1, 2, 3. Não sei se vai... Tem que fazer meio sem escala, porque eu não deixei espaço aqui para desenhar. A gente viu que quando tende a menos 2 pela direita, a função tende a menos 1, né? Menos 1. Só que aqui é aberto, tá? Um pontinho aberto. Vamos achar mais alguns pontos, né, dessa parábola. Ela vai cruzar o eixo dos y lá no menos 5. Vamos supor que menos 5 está aqui, né? E quando x for 3, 3 ao quadrado, 9, menos 5, 4. 3, 4. E o 3 está definido nessa parte, né? Mais ou menos assim. As raízes são raiz de 5, né? Mais ou menos 2 e alguma coisa. Então, mais ou menos assim, tá? Essa parábola. Beleza? E depois essa função racional aqui para x maior que 3. Aqui é fechado, tá? Ó, porque tá definido 3, ó, x menor ou igual a 3 nessa parte. Aqui é aberto, apesar de não estar dando para aparecer, né? Essa parte aqui, minha intenção, no menos 1, era deixar um pontinho aberto. Tá certo? Depois, então, uma função racional. Raiz quadrada de x mais 13, né? Se eu achasse mais um ponto, por exemplo, quando é 3 a gente viu que vai continuar daqui, né? Mas se eu achasse mais um ponto, quando x for 4, 4 mais 13, 17, raiz de 17 vai dar 4 e alguma coisa. Ela começa a crescer assim, lembra? Ficou ruim de desenhar, né? Vai dar uma curva mais ou menos assim, né? Contínua pra cá, tá certo? E crescente, né? Então é mais ou menos assim o gráfico dessa função. E o que a gente viu? Quando x tende a menos 2 não existe limite, né? Quando x tende a 0, o limite é menos 5, tá aqui, né? E quando x tende a 3, o limite é 4, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Nas duas partes ela tende a 4, beleza? Bom, acredito que com esses exemplos vocês consigam terminar o questionário 5. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula.